Como é que vão vocês? Tudo legal aí? Então aqui professor Israel mais uma vez para uma aula de biologia, e nessa aula de hoje a gente vai falar do reino dos fungos, né, chamado aí de reino fungi, ok? Então a gente vai tratar desse grupo de organismos, né, que não são plantas, não são animais, né, não são bactérias, não são protozoários, eles são fungos. Primeiramente, né, esses animais foram considerados como é, plantas, tá? Porque tinha aquela característica, né, vive paradão, tá lá naquele cantinho, deve estar fazendo alguma coisa lá para sobreviver, tipo uma planta. Só que, né, você vê lá os cogumelos, só que a gente foi estudando e vendo que não tinha nenhuma relação entre esses organismos que compõem o reino fungi, né, que foi dos últimos reinos, né, a surgirem, né, tradicionalmente aí. Então a gente vai vendo que esses seres, eles não tinha nada a ver com planta, nem com nenhum outro ser, né? Ou portanto eles eram seres únicos, próprios, que tinham suas próprias características. Então a gente vai, bem, antes de falar do que a gente vai ver aqui, o que são esses fungos? Fungos, a gente conhece aí os cogumelos, né? Mas não são só eles, né? Os fungos também são os bolores, os fungos são outros tipos, né, de organismos, diversos tipos de organismos que a gente tem. A gente usa, por exemplo, esses organismos em processos industriais, farmacêuticos, alimentícios, e todos com grande importância, né, para a humanidade, enfim, para a natureza. Esses seres, esses seres são fundamentais para o funcionamento de qualquer ecossistema do planeta. Tá? Bem, então vamos lá, a gente hoje vai dar uma olhada na importância deles, nas características gerais, a classificação, né, a classificação deles varia muito, tá? Mas a gente vai dar uma olhada no que a gente hoje tem de mais recente e o que é mais comum para a humanidade, né? E a gente vai falar um pouquinho de modo de vida desses organismos, tá? Bem, importância, olha só. Primeira grande importância desses seres, eles são decompositores. Portanto, se não fosse esses organismos, nós viveríamos no meio de matéria morta. É claro que também as bactérias têm importância nesse papel, mas os fungos são aqueles que vão fazer isso de forma mais acelerada. Então, eles vão decompor tudo que é matéria orgânica morta. Portanto, eles fazem o que a gente chama de reciclagem, né, da matéria. Então, eles vão fazer com que a matéria, os elementos químicos, voltem para o solo e as plantas consigam absorver esses elementos, produzindo novas substâncias que vão ser comidas pelos animais e, enfim, e tudo que morre de animais, plantas e protozoários e outros seres vai ser decomposto por eles, inclusive eles mesmos, né? Mas nós também temos uma importância muito grande na indústria farmacêutica desses seres. Por exemplo, aqui a gente tem a penicilina, né, esse primeiro aqui, e aqui nós temos o fungo, né, que dá origem à ciclosporina. Então aqui é um penicillium, tá? Que dá origem à penicilina, que aqui está o exemplar aqui, ó, a bezetacil, a famosa bezetacil, né, que é uma injeção de penicilina. E a ciclosporina, né, que nós temos esse fungo aqui também, fungo microscópico,
que ele é usado muito aí para a produção de medicamentos que pessoas que fazem transplante de órgãos usam para evitar rejeição desse órgão, tá bom? Então é muito usado, tem muitos outros, tá? Muitos outros. Estou dando aqui os dois mais comuns. Na indústria alimentícia, tá? Aí nós vamos ter bebidas, nós vamos ter comidas, os queijos, né? A maior parte desses queijos embolorados, né? Quer dizer, todos os queijos embolorados vão ser queijos fabricados por fungos, né? Então a gente tem o penicillium aí, né? Que é usado para fazer roquefort, para fazer o camembert, né? Enfim, gorgonzola também, né? Enfim, queijos, vários queijos, além também dos fermentos, tá? Os fermentos biológicos são fungos. E aqui, ó, entre os fermentos, nós temos esses aqui, os Saccharomyces, que a gente usa também para fazer bebidas. Bebidas alcoólicas, de um modo geral, né, são decompostas aí por fungos ou bactérias, fazendo fermentação. Tá? Aquele assunto que a gente já viu, vocês já viram em outro momento aí. Então, a fermentação, ela é ela é utilizada, os fungos fazem, né, fermentação para fabricação de bebidas, beleza? E eles têm uma importância na saúde, porque eles são agentes infecciosos de algumas doenças. As micoses, né, como a gente pode ver aqui, né, doenças de pele, de modo geral, são chamadas todas de micoses, né? Então, nós temos isso aqui uma impinge, né, esse último aqui, que é uma doença de pele também, bastante comum, uma micose, só que ela tem esse formato circular, e é uma característica dos fungos, viver todo, a maior parte dos fungos, eles vão estar embaixo do solo, seu corpo principal está embaixo do solo, formando círculos. E é isso que a gente vê numa impinge. O fungo está embaixo da pele aqui, e o que está aparecendo aqui são corpos de frutificação, que a gente já vai ver o que são, que vão aparecer nas bordas. Então, por isso que você vai ver, você encontra um fungo, um cogumelozinho, geralmente ele não está sozinho, ele está formando um círculo de cogumelos que você vai encontrando assim. E aquilo é tudo um ser só. Tá? Eles estão ali naquele círculo, o micélio de vegetativo, o indivíduo, está embaixo do solo ali, cobrindo toda aquela área. E esses corpos de frutificação você vai encontrar nas bordas. É o que a gente está vendo numa impinge. Tá certo, gente? Beleza? Vamos então avançando. As características gerais que a gente vai ter desses organismos é o seguinte: eles tem que ter células eucarióticas, beleza, gente? E uma parede celular de quitina, ou seja, um polissacarídeo, tá? Que é encontrado em animais, tá? Por exemplo, um polissacarídeo, né? Encontrado em animais, por exemplo, nos insetos, ele vai formar o esqueleto externo dos insetos, aquilo que quando a gente pisa assim, né, faz aquele crackzinho. E como eu falei, eles foram durante um tempo estudados junto com as plantas, tá? Na botânica, só que eles não têm nada a ver com planta. Por exemplo, tem quitina, uma substância que as plantas não apresentam. Eles vão ter glicogênio, galera, que é o açúcar de reserva típico dos animais. Tá? E eles também têm como reserva energética o glicogênio, o que faz deles parecidos, né? Metabolicamente, assim, de modo indireto, com animais. Tá? Outra coisa que eles vão fazer é a reprodução com participação de esporos. Tá? Então, esses organismos eles têm uma reprodução em ciclos sexuados que formam esporos, tá bom? Outra coisa, que eles são bem diferentes das plantas, eles não fazem fotossíntese, eles são heterótrofos, tá? Portanto, eles buscam seus alimentos. E como é que eles buscam isso? Eles lançam a enzima em cima da matéria orgânica morta, né? Matéria orgânica morta, MON. Eles lançam
enzimas sobre essa matéria e vão absorvendo o resíduo, esses nutrientes que vão sendo produzidos com essa enzima que foi degradando essa matéria, né, quebrando essa matéria, eles foram absorvendo esses resíduos aqui, né, começaram a entrar. Bem, os fungos, gente, nós temos, como eu já falei, alguns fungos patogênicos, nós temos cerca de 200 espécies, tá? O que é muito pouco relacionado ao fungo de modo geral. Tem aí aproximadamente 74 mil espécies de fungos de modo geral, e apenas 200 são patogênicos, causam doenças, tá? E há uma estimativa de que a gente tenha até 1,5 milhão de espécies de fungos para se conhecer no mundo. Tá? Bem, eles são eucarióticos, tá? Com reserva de glicogênio, heterótrofos, uni ou pluricelulares. Então nós temos fungos que são unicelulares e nós temos fungos multicelulares ou pluricelulares, ok? Todos eles vão ter filamentos chamados de hifas ou corpos com hifas, e o conjunto de hifas forma o que a gente chama de micélio. Então, o que é uma hifa? Está aqui, ó. Aqui nesse desenho nós temos as hifas. Hifas podem ser de dois tipos. Hifas septadas, ou seja, em que as células são separadas. Aqui ó, tem um septo, aqui, você está vendo? Que separa uma célula da outra. Ou hifas não separadas, com células não separadas, que a gente vai chamar aqui de cenocíticas. Tá? Cenocíticas, que não tem separação das células, ou seja, é como se fosse uma massa única com vários núcleozinhos, mas uma célula não se separa da outra. Aqui em A, né, nós vamos ter células septadas. Tá? Você vê que você consegue diferenciar uma célula da outra. Tá? Então, micélios ou hifas podem ser septadas ou cenocíticas. Bem, o conjunto de hifas, está vendo aqui, ó, nesse morango aqui, isso aqui que é tipo um bolor, né, é o que a gente chama de micélio. Tá? É o conjunto de hifas que está ali sobrevivendo em cima dessa matéria orgânica morta. Tá? Aqui ele está apodrecendo, decompondo, né? O nome popular de decompor é apodrecer, apodrecendo o morango. Né? E então esses fungos são pluricelulares. Né? Nesse caso aqui eu tenho uma hifa pluricelular com várias células. Beleza? E eu tenho isso aqui. Ó. Isso aqui é o que eu chamo, isso é um corpo de frutificação de um basidiomiceto. Tá? No formato de um basídio, que é o cogumelo lá típico. Tá bom? Então, olha só, veja que a parte do indivíduo ali que está sobrevivendo, buscando, se nutrindo ali da matéria orgânica morta, está embaixo da terra, está no solo. E o que a gente vê aqui são hifas, são micélios de reprodução, que produzem, nesse caso aqui, produzem esporos. Tá? E esses esporos, eles quando caem no solo, né, um esporo ao cair no solo, está aqui um esporo, ele começa a produzir uma nova hifa, vai formar um novo micélio e um novo indivíduo vai se desenvolver a partir daí. Tá bom? Bem, como características gerais, a gente ainda vai ter a forma, né, algumas formas que esse ser sobrevive. Então, eles crescem melhor em ambientes com pH levemente ácido, altas concentrações salinas ou de açúcares, tá, e ambientes úmidos. Por isso que ele vive bem em diversas condições do planeta, onde eu tenho uma boa umidade, tá, tem que estar úmido, e que eu posso ter alguns ácidos associados, não importa, né? Regiões pantanosas sempre tem um pH um pouco mais ácido, e eles estão bem para eles. Né? Dentro das nossas roupas e calçados, nossos fluidos um pouco ácidos
né, corporais, eles vão sobreviver bem, não tem problema. Então, inclusive, por exemplo, são fáceis de contaminar genitália feminina, que tem um comportamento bem ácido. Né? Os ácidos do pudendo feminino, eles não impedem a sobrevivência de fungos ali em algumas condições, se não tiver higiene, né? Então, esses fungos sobrevivem bem em locais levemente ácidos, com concentrações salinas ou de açúcares e úmidos, com umidade. Beleza? Bem, esses fungos são sapróbios, ou seja, eles absorvem nutrientes da matéria que está em decomposição. Na verdade, eles estão decompondo essa matéria, auxiliando no processo. A gente chama isso de de organismos saprobiontes, né? São sapróbios. Eles podem ser parasitas, né? Patogênicos, ou seja, sobrevivendo às custas de hospedeiros, né? Retirando dos hospedeiros nutrientes. Eles podem ser mutualísticos, ou seja, vivendo em conjunto com outros seres, por exemplo, com raízes de plantas, vivendo em conjunto com algas. Tá? Bem, e o metabolismo deles, energético, pode ser de duas formas. Eles podem ser aeróbios, fazendo respiração celular, ou eles podem ser anaeróbios facultativos, fazendo fermentação. É típico dos fungos. Se tiver oxigênio, eles fazem respiração celular. Não tendo oxigênio, eles fazem fermentação para sobreviver. Ok? E todo o resíduo que eles produzem é eliminado por difusão no meio, tá? Gerando aí nutrientes para o meio, tá? Reciclando a matéria. E em relação à reprodução assexuada, eles também têm ciclos sexuados que a gente vai ver nos ciclos de vida deles, tá? De cada um dos grupos. Mas então a gente vai falar de modo geral da reprodução assexuada. Nos unicelulares a gente vai ter um tipo de brotamento, que seria tipo uma divisão binária irregular, tá? Como é esse caso aqui. Eu tenho uma produção, então tenho aqui um fungo de uma única célula, ele faz uma duplicação do núcleo celular, e aí ele vai formar um broto, né, uma extensão com tamanho diferente na região, numa das regiões dessa célula. E aí vai fazer duas células de tamanhos diferentes, tá bom? É um brotamento, que parece um broto ali, né, de um novo ser, mas ao mesmo tempo é uma divisão, né, binária, após uma divisão celular aqui. E nós temos a gemulação, que ocorre, por exemplo, aqui, ó, no Saccharomyces. Esse aqui é o Saccharomyces cerevisiae. Está vendo essas pequenas protuberâncias surgindo nele aqui? Ó? Isso aqui são gêmulas que atuam, é como se fosse um brotamento, mas elas podem formar estruturas de resistência quando esses organismos estão em condições não ideais para sobreviver. E eles fazem essa gemulação e constroem essas estruturas de resistência que permitem a sobrevivência mesmo em condições não adequadas. Nos pluricelulares, nós vamos ter uma forma de fragmentação, tá? Ou seja, eles, você, ao cortar alguns indivíduos, ao dividir, separar hifas, elas vão dar origem a novos indivíduos, cada uma um indivíduo novo, né, um fragmento novo. Também pode ser chamado de regeneração. E eles vão fazer esporulação, ou seja, produção de esporos, e algumas vezes esses esporos com estruturas locomotoras, fazendo o que a gente chama de zoósporos. Os esporos, de modo geral, eles são imóveis, mas podem ter estruturas de resistência que permitem. Mas em algumas condições eles fazem esses zoósporos, que são esporos que vão se movimentar. Tá? Bem, como é que eles produzem esporos? Nos corpos de frutificação, que no caso dos mais conhecidos são os cogumelos, né? Nós vamos ter umas regiões chamadas de esporângios. Tá? E esses esporângios vão fazer
aqui ó, em A, vão produzir esporos, tá? São célulazinhas. Pode ser de duas formas: os endósporos, ou seja, esporos que não utilizam células do micélio, da hifa do esporângio, tá? Eles produzem sua própria membrana, então são esporos que têm suas próprias membranas. Eles vão sair daqui, tá? E vão colonizar novas áreas, formando novas hifas. Então são endósporos, porque não fabricam, não usam as células, a membrana das células do micélio que está originando, do esporângio. E podem ser exósporos, como é o caso aqui do penicillium, da penicilina. Então aqui é o corpo de frutificação, como a gente viu aquela imagem lá, né? Aqui assim, aquela imagem estava cortada assim. Então aqui você vê que essa hifa, ela está produzindo uma gemulação, fazendo corpos como se fosse de resistência, e na ponta vão amadurecendo esporos. Esses esporos estão usando a membrana da própria hifa, tá vendo? E aí vai aumentando esse número de esporos, esses esporos se liberam, soltam-se, são chamados de exósporos. Por quê? Porque tá vendo que aqui o esporângio forma uma grande capa de cobertura e cada esporo não usa as células da hifa para surgir, eles surgem sozinhos, né? Eles surgem com membranas próprias. Então, ficam dentro de uma estrutura endósporos, mas que tem sua própria membrana. Aqui, eles estão utilizando a célula como se a célula da hifa estivesse se soltando, né, e diminuindo de tamanho. É claro que essa hifa vai crescendo e produzindo novas gêmulas, novos esporos, tá bom? Mas está usando aqui. E não tem uma estrutura por fora aqui protegendo. Então são exósporos, beleza? Que já liberam direto seus esporos para o meio. Sem precisar de um rompimento aqui, né? Dessa estrutura. Beleza, gente? Então vamos lá. Vamos olhar para a classificação, né, desses organismos e para os ciclos de reprodução deles. Tá? Então preste atenção aqui. Nós vamos ter 7 filos entre os fungos, mas aqui a gente vai ver só 3 que são os de maior importância. Tá? Então o primeiro dos filos que a gente vai ver são os ascomicetos. Os ascomicetos estão aí incluídos as leveduras, tá? Que é, por exemplo, o fermento de padaria, que são unicelulares. E temos espécies pluricelulares, tá? De hifas septadas, como são os bolores dos pães, né, das frutas, o penicillium, tá? Que produz a penicilina, também é um ascomiceto. Beleza, gente? Então, os ascomicetos caracterizam por formar no ciclo de reprodução sexuada hifas especiais na forma de saco, os ascos, tá? Que formam esporos sexuais, denominados de ascósporos. E em alguns casos, alguns fungos, tá? Em alguns ascomicetos, formam-se os ascocarpos, que são corpos de frutificação, tem um formato assim, né? Meio de taça, invertido em relação àquele fungo basídeo, né, que geralmente é o chapeuzinho, né, dos cogumelos, né? Ele é meio que inverso disso. Bem, então vamos para esse ciclo aqui. O que acontece nesse ciclo é que se formam, vou começar aqui de cima, que se forma um zigoto 2N. E esse zigoto sofre meiose, ou seja, eu tenho o que eu chamo aqui de meiose zigótica. Portanto, esse indivíduo vai ter um tipo de ciclo de vida chamado de haplobionte, onde o adulto, que é esse cara aqui, é N. É haploide, tem metade do número de cromossomos da espécie. Tá? Esse indivíduo aqui é o mesmo que esse aqui, visto em situações diferentes. Beleza? Então, olha só. Então, quando eu tenho o zigoto, esse zigoto vai sofrer meiose zigótica, caracterizando o ciclo haplobionte.
E eu vou ter então a formação de 4 núcleos haploides. Tá? Esses 4 vão sofrer mitose, 4N, formando 8 células. Né? Cada célula gera uma mitose, gera uma nova célula parecida com ela. Então eu vou ter 8 chamados ascósporos, que são N. Tá? Não muda o número. A mitose forma células iguais. Esses ascósporos, tá, que estão aqui formando dentro do ascocarpo, eles vão ter, então, eu vou ter em uma hifa e outra hifa, diferentes origens, eu tenho ascos diferentes, tá? Hifas que vieram desse aqui e hifas que vieram de um outro que está aqui dentro mesmo, tá? O que essas hifas vão fazer? Elas vão se unir, tá? Vão germinar essas hifas e elas vão formar estruturas que formam pontes em que há troca de material genético. Tá? Aqui começa a germinar um novo asco. Esse asco aqui agora, com núcleos haploides vindos aqui dessa separação, vão unir esses núcleos e formar um novo zigoto. Esse zigoto 2N vai sofrer meiose e o ciclo permanece. Tá? Então é um ciclo onde o indivíduo adulto aqui, ele é N, é chamado de ascocarpo, e ele vai ter um tipo de fecundação aqui, que é a cariogamia, formando o zigoto, tá? E esse zigoto sofre meiose, formando núcleos haploides que vão dar origem a esses ascos, tá bom? Que podem germinar, formando, enfim, é um ciclo haplobionte de ascomicetos. Beleza? Bem, próximo grupo, os basidiomicetos, tá? Que aí sim a gente vai ver a estrutura, né? O basídio aqui, né? Bem, basidiomicetos são fungos mais conhecidos, como os cogumelos, a orelha de pau, entre outros, né? Então a gente tem o champignon, que é o agaricus, né? Nós temos a amanita, que é esse indivíduo aqui, que é venenoso, bastante venenoso, né? Pode causar morte aí, comer pequenos pedaços dele pode causar morte. Então, quem conhece de fungos assim para alimentação, os ingleses, né, o pessoal do Reino Unido, conhece muito disso, é por experiência, tá? Porque talvez viram lá alguém comendo, um bicho comendo, morreu, esse não dá para comer. Viu um outro lá, não, esse aqui comeu, o bichinho comeu e não sofreu nada. Então, tem que se ter um conhecimento profundo desses fungos, não dá para sair pegando e comendo qualquer um. Tá? Tem esses psilobes, né, que são alucinógenos, por exemplo, né? Enfim, alguns podem provocar prejuízos para a agricultura, entre outras coisas. Então, os basidiomicetos são fungos cuja parte vegetativa cresce dentro do substrato, né, de apoio. Um micélio que muitas vezes se estende por vários metros. Pode ficar bem grande. A parte aérea visível do observador consiste do basidiocarpo, né, o cogumelozinho, que é o corpo de frutificação. Tá? Que em condições favoráveis emerge do substrato brotando das partes vegetativas. Ele abriga um chapéu com inúmeras hifas férteis denominadas de basídios. Cada basídio produz 4 basidiósporos que, quando expulsos, germinam novos micélios. Então aqui que está o basídio, né, o basidiocarpo, né, que é o chapéuzinho, né, que é a casinha dos sapos. E aqui dentro, olhando para essas hifas, elas produzem aqui os basidiósporos. Tá? Os basidiósporos que vão formar esporos que vão cair, formando novos micélios. Bem, então, mais uma vez, eu tenho o zigoto aqui, formado aqui por núcleos haploides que se unem, né, se juntam, formando o zigoto 2N. O zigoto sofre meiose, mais uma vez meiose zigótica, ou seja, o indivíduo adulto é N, tá?
Os núcleos haploides vão fazer os basidiósporos, que vão cair, né? Que são os esporos que caem aqui. Esses esporos vão germinar novas hifas. Essas hifas podem ser separadas, né? São N, né? São N, tanto essa quanto essa. Essas hifas podem se fundir, formando um corpo de frutificação que gera lá, né, os basidiósporos aqui, desculpa, os basídios aqui, né, com núcleos haploides, que vão fecundar, gerando o zigoto e assim vai. Tá? Então, mais uma vez, um ciclo haplobionte, onde o indivíduo adulto, a hifa, né, é haploide. Tá bom? E, por último, o fungo zigomicetos, tá? São representados por fungos de hifas cenocíticas, então aquelas hifas que não têm divisão, né, entre as células, tá? E não formam corpo de frutificação. Apresentam vários usos, entre eles a produção do molho de soja e drogas anti-inflamatórias também. Algumas espécies se associam em raízes de plantas, formando micorrizas, tá? Que auxiliam na planta a fazer a absorção de água e sais do solo. O bolor negro do pão, essa espécie aqui, Rhizophus stolonifer, cresce sobre substratos ricos em carboidratos, penetra com suas hifas e digere e absorve os nutrientes, formando bolor negro. Não é o bolor comum, tá? Que é um ascósporo, o bolor comum. Ciclo aqui sexual dos zigomicídeos. Bem, aqui, gente, eu vou ter um ciclo também parecido, só que eu não vou ter corpo de frutificação emergente, né? Então, olha só. Vamos começar aqui desses indivíduos que surgem pela germinação de hifas de esporos. Então, tem os poros N que caem e germinam hifas. Essas hifas vão formar corpos de frutificação aqui pequenos, né, que não emergem, e que produzem esporos. Bem, essas hifas aqui ampliadas, olha só, elas fazem união, fusão de núcleos, tá vendo? Uma cariogamia que vai formar zigosporângios com núcleos diploides, por causa da união dos núcleos. Só que formou núcleos diploides que sofreram meiose. Dessa meiose vão formar aqui, então, esporângios, tá vendo? A partir desse cara aqui, eu formo esporângios que têm células do tipo N. Essas células do tipo N vão formar esporos N que vão germinar e aí o ciclo continua. Mais uma vez, ciclo onde as hifas são do tipo N. Então, um ciclo haplobionte. Ok, gente? Beleza? Então, esse aí é o grupo, as classificações dos fungos, tá? Então, ascomicetos, basidiomicetos, zigomicetos e seus ciclos de vida. Como é que são os modos de vida? Como a gente já falou, nós temos fungos que são micorrízicos, né? Ou seja, que vivem associados a raízes, aumentando. Então, isso aqui é simbiose, tá, gente? É um mutualismo aí, tá? É uma vida junta. É vantajoso para a planta, que aumenta a superfície de absorção das raízes, e é vantajoso para o fungo, porque ele absorve nutrientes direto das raízes, né, a partir da seiva elaborada. Eles não são parasitas, eles absorvem, a planta fornece para eles nutrientes, tá? E eles fornecem para a planta uma maior capacidade de absorver água e sais minerais do solo. Nós temos os famosos líquens, tá? Que são associações entre fungos e algas ou cianobactérias, tá? Também é uma simbiose, também é um mutualismo, tá? Nesse caso, obrigatório, tá? É um mutualismo obrigatório.
Ou seja, nem o fungo consegue viver sem a alga, nem a alga consegue viver sem o fungo. Eles precisam estar juntos. Tá? No líquen, a alga fornece matéria orgânica, pois é fotossintetizante, e o fungo proporciona abrigo e aumenta a retenção de sais, minerais e água. Então, eu posso ter algas vivendo fora d'água, junto com os fungos, tá? Porque esse fungo permite isso, liberando água e sais para essa alga. Assim, por conta dessa associação, os líquens conseguem sobreviver em ambientes inóspitos, como superfície de uma rocha exposta ao sol. Além disso, os líquens com cianobactérias podem até aproveitar o nitrogênio do ar como nutriente. A reprodução dos líquens é assexuada por meio de pequenos fragmentos, os sorédios, que podem ser levados a lugares distantes pelo vento. Outra característica é que algumas espécies de líquens são vulneráveis à poluição, podendo ser então aí um bioindicador de algum impacto ambiental. Tá bom? Então aqui nós temos os líquens, né, alguns líquens. Quanto mais diverso uma área é, melhor o ar dessa área. Tá? Quanto mais espécies eu tenho de líquens sobre as estruturas, árvores, rochas, melhor é o ar nessa condição. E aqui está mostrando os sorédios, está vendo? Que são fragmentos que vão ter a parte da alga e a parte do fungo. A alga está em verde aqui e o fungo em branco. Beleza? Que vão ser levados pelo vento aí. Bem, e os predadores? Nós temos fungos que possuem adaptações que permitem atuar como predadores ativos, ou seja, capturando parasitas ou animais. Eles se desenvolvem capturando protistas ou animais, né? Eles se desenvolvem nas células desses organismos, tá? Então, desses animais, eles vão obter nitrogênio e energia, tá? A estratégia mais comum é secretar substâncias pegajosas das hifas, de modo que os organismos, ao passarem por perto, grudem nesses fungos e elas vão invadir a presa, né? E crescem e se ramificam no interior dela, dentro dos tecidos dela, tá? E podem até causar a morte do indivíduo, tá bom? Então, fungos predadores. Beleza, galera? Então essa é a nossa aula aí sobre fungos, tá bom? E agora, exercitar essa matéria é sempre importante para a gente fixar, beleza? Valeu, aquele abraço.